Dando sequência ao nosso evento, a terceira e última palestra da tarde será ministrada pelo Dr. Marcos Azevedo, com o tema Avaliação Objetiva de Claudicação com Sensores Inerciais Sem Fio, Laminas Locator. O Dr. Marcos Azevedo é médico veterinário pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em Clínica Médica de Equinos e doutor em Cirurgia e Clínica Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria também. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, atuando também como médico veterinário no setor de clínica e cirurgia de grandes animais do Hospital Universitário Veterinário. Seu foco de trabalho é o diagnóstico de claudicações com auxílio de sensores inerciais sem fio, sendo coordenador do EQLAME, Grupo de Estudo e Pesquisa em Claudicações. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo, é uma honra contar com a sua presença no nosso evento. Passo a palavra para o senhor, fique à vontade. A partir da hora que começar, terá 60 minutos para realizar sua palestra. Boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Agradeço, primeiramente, o convite. Para mim, sempre é uma grata satisfação atender o convite, ainda mais de pessoas de longe, onde a gente não se conhecia, e aí estabelece uma nova relação, um novo contato. Para mim, sempre é gratificante falar sobre a avaliação objetiva da claudicação, que é uma linha de pesquisa que eu venho trabalhando, e que consome boa parte dos dias, tanto dentro da universidade, quanto da rotina de pesquisa e extensão que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul. Então, para quem não sabe, a Unipampa é um dos campos, ela tem vários campos, e um desses é o que a gente está aqui em Uruguaiana. A gente está aí mais ou menos a quase 2.000 quilômetros de vocês, Estamos aqui no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Eu brinco que é mais fácil a gente ir a Buenos Aires e a Montevidéu do que ao Rio de Janeiro, pela proximidade. E aqui a gente está desde 2017, quando eu vim para a Unipampa, mas eu já trabalho com avaliação objetiva da claudicação desde 2011, quando eu ainda estava no doutorado em Santa Maria. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com avaliação objetiva. A partir daí, a gente começou a desenvolver trabalhos em parceria hoje com a Universidade Federal de Santa Maria, com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Polícia Militar do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com o Exército Brasileiro, com a iniciativa privada, onde a gente vem utilizando a avaliação objetiva como ferramenta durante o nosso exame clínico, durante o teste com fármacos, durante os atendimentos. A gente presta também assessoria e consultoria a alguns colegas, médicos veterinários e criadores, sempre prezando por levar os alunos juntos, o nosso grupo de estudo, para que eles entendam melhor a claudicação, utilizem a avaliação objetiva de forma a gerar conhecimento e gerar educação para eles. Eu sempre gosto de iniciar, falando sobre a avaliação objetiva, com esse vídeo. Talvez muitos de vocês não eram nascidos ainda, e não vão reconhecer o que aconteceu nesse lance. Depois, no final, a gente vai entender melhor por que eu começo a falar sobre avaliação objetiva trazendo um lance de futebol, que muitas vezes a gente pode achar que não tem muita relação. Mas se a gente for comparar, por exemplo, o esporte, que todo mundo, quase todo mundo, na verdade, tem uma paixão pelo esporte, seja vôlei, seja basquete, seja futebol, seja corrida, e basicamente quase todas as modalidades de esporte hoje têm-se uma ferramenta objetiva para ajudar a avaliar. Isso iniciou lá em 1978 na NFL, no futebol americano, depois a gente viu na NBA, depois passou para a utilização no tênis, depois no vôlei, e mais recentemente o futebol também incorporou essas tecnologias, que eu chamo como uma forma objetiva da gente avaliar. Embora, e por que eu digo que é muito parecido? Embora nos cavalos a gente tenha avaliação objetiva, a gente sempre vai precisar de uma figura humana, de uma pessoa para analisar esses dados. E a mesma coisa acontece, por exemplo, no VAR, no futebol, que é tão comum. Precisa alguma outra figura, alguma outra pessoa fazendo análise desses dados. E na avaliação objetiva é a mesma coisa. Então, a gente vê muita semelhança entre a utilização dessa avaliação objetiva no esporte e o uso da avaliação objetiva em casos de claudicação.
Só que lá no início, as avaliações objetivas, elas começaram, principalmente por sensores inerciais, lá no início dos anos 2000, um pouquinho mais adiante, né? Se criou uma grande barreira, uma grande discussão, né? Que se estava substituindo o homem pela máquina na avaliação da claudicação, né? E mesmo autores conceituados tinham que isso era algo equivocado para se fazer. Não se devia partir para uma avaliação objetiva e tinha que se confiar nos dados, nas respostas da avaliação subjetiva. Só que ao longo dos anos, essa avaliação objetiva ela foi ganhando mais aceitação por parte dos médicos veterinários, né? Até mesmo aqueles que no início criticavam muito a avaliação objetiva e achavam que ela ia ser utilizada como um substituto para o médico veterinário, eles passaram a entender que o uso dessa avaliação objetiva ela só vinha a somar para o médico veterinário, ia facilitar o exame dele, ia qualificar o exame. E a partir daí, a gente ia gerar conhecimento e educação. Então, hoje, a avaliação objetiva, e eu sempre digo isso para o pessoal, ela não é um substituto do médico veterinário. Ela é uma ferramenta que o médico veterinário utiliza durante a sua avaliação subjetiva da claudicação para dar mais subsídios para ele durante a realização do exame. A partir da utilização dela, a gente tem feito vários entendimentos e compreendimentos de cinemática, de padrões de claudicação, que têm facilitado o diagnóstico e a escolha do tratamento correto para muitos casos. Então, de forma alguma, a gente muda aquele exame do locomotor que a gente fazia, né? Eu sigo fazendo a inspeção, sigo fazendo o exame de palpação, sigo fazendo o exame em movimento, sigo fazendo os testes de flexão, os bloqueios anestésicos e os exames complementares, né? A minha rotina, a minha logística de exames segue sendo a mesma. Por quê? Porque eu preciso saber pontos dessas outras etapas para quando eu chegar no uso propriamente dito da avaliação objetiva. Então, eu preciso entender o que eu fiz antes, os achados que eu tenho, para entender a resposta que aquela avaliação objetiva está me passando. Então, a gente normalmente usa a avaliação objetiva para quê? Para identificar qual é o membro que está com claudicação, né? Qual é a fase da passada, qual é a intensidade dessa claudicação. Mesma coisa, mais ou menos, que aconteceria na avaliação subjetiva. A gente utiliza para avaliar a resposta aos testes de flexão e a gente utiliza ele também para avaliar a resposta aos bloqueios anestésicos. Então, ele vai qualificar essas nossas respostas, vai deixar elas mais fáceis da gente interpretar e, muitas vezes, apresentar para o tutor desse animal ou para o veterinário que solicitou o exame. Então, quando a gente está fazendo essa avaliação em movimento, o que normalmente a gente busca? Uma claudicação. O que é a claudicação? É um sinal clínico de que a gente tem algum problema naquele membro que está se manifestando por dor e a principal forma dessa dor se manifestar é através da claudicação. Ou seja, esse animal vai se mostrar assimétrico, né? Quando a gente tem uma claudicação, uma alteração no membro, normalmente ele se mostra assimétrico comparado com o seu contralateral. E é baseado nisso que a maior parte das avaliações objetivas trabalham, com a identificação das assimetrias. Bom, mas a gente pode ter várias assimetrias, né? Pode ter assimetria no ângulo articular, pode ter assimetria no comprimento do passo, mas o que os estudos de cinemática demonstraram? Que a assimetria que se repete com de forma mais repetível e com melhor qualidade é o movimento vertical do tronco, né? Então, o movimento vertical do tronco ele tem um padrão de repetibilidade e de visualização melhor do que essas outras avaliações que eu comentei anteriormente. Então, por isso que a maior parte dos sistemas de avaliação objetiva com sensores inerciais, eles utilizam o movimento vertical do tronco para fazer a avaliação desses animais. E aí muita gente pode olhar esses dois vídeos, né, com cavalos bem marcados, uma claudicação de membro torácico esquerdo, uma claudicação de membro pélvico esquerdo, e aí muita gente pode se perguntar, mas eu preciso de ajuda nessas situações?
Talvez nessas situações, para identificar e graduar a claudicação, a gente não precise de ajuda, né? Mas em uma situação assim, né? Quando eu pego um cavalo, né, que não tem uma assimetria tão grande na visualização, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é se esse cavalo, primeiro, ele tem claudicação? Se ele tem claudicação, qual é o membro, né? E isso, dependendo da intensidade da claudicação, muitas vezes pode ser difícil, ou gerar equívocos de avaliação quando a gente faz pela forma subjetiva, né? E aqui, por exemplo, eu peguei esses vídeos, pedi para 2 colegas avaliarem para mim. Um achou que o cavalo claudicava do membro pélvico esquerdo e outro do membro pélvico direito. Bom, já tive discordância entre 2 colegas na avaliação subjetiva. Quando eu vou para os resultados da avaliação objetiva, na verdade, esse cavalo tinha uma claudicação bastante sutil aqui, ó, do membro torácico esquerdo. Bom, então a gente teve uma divergência completa nessas avaliações. Ah, mas como é que tu tem certeza que o problema era no membro torácico esquerdo? Bom, esse cavalo a gente conduziu o resto do exame clínico, fez um bloqueio diagnóstico e ele melhorou a claudicação do membro torácico. Então, isso veio a corroborar que realmente o que estava correto era o padrão da avaliação objetiva. Então, isso acontece muito, pessoal. Casos com baixa intensidade de claudicação. A gente vai ver mais à frente se a claudicação é elevação ou impacto. Se a gente tem claudicação em mais de um membro, o que é primário, o que é compensatório. Então, a avaliação objetiva tem nos auxiliado muito nesse sentido. A avaliação objetiva, a gente tem 2 formas, né? Basicamente, a cinemática, que estuda a alteração do movimento, essa assimetria no movimento, e a avaliação cinética, que estuda as forças do movimento, né? A diferença de apoio entre um membro e o seu membro contralateral, né? A avaliação cinemática, existem vários sistemas, né? Principalmente sistemas à base de sensores inerciais, que utilizam como base o estudo do movimento e a utilização de marcadores no cavalo, né? A gente vai falar aqui do principal, que é o que a gente tem mais experiência, trabalhou durante o doutorado, e hoje na Unipampa a gente tem um sistema, que é o Laminos Locator, né? Que é fabricado pela Equinose nos Estados Unidos, onde esse sistema ele consiste em 2 sensores inerciais sem fio, ou acelerômetros, um colocado no alto da cabeça, outro colocado no alto da pelvis. Esses 2 acelerômetros, eles vão medir a aceleração de deslocamento, né? Depois eles vão converter essa aceleração em distância, em milímetros. Então, eu consigo mensurar a altura máxima que a cabeça chega para o apoio, logo após a elevação no membro torácico esquerdo e direito, e a altura mínima que essa cabeça chega durante o apoio do membro torácico direito e esquerdo. O sensor da pelvis, ele também faz essa mesma mensuração de altura, né? Tanto para o membro esquerdo, a altura máxima que a pelvis chega, quanto a altura mínima que ela baixa para ambos os membros, esquerdo e direito. E no membro torácico, a gente tem um giroscópio, que ele serve para nos dar a ideia de posicionamento desse membro. Então, como o cavalo ele tem uma andadura em trote diagonal contralateral, o aparelho, o software, interpreta que quando esse cavalo está apoiando o membro torácico direito, o pélvico esquerdo também está em apoio e os outros membros estão em elevação. Na outra fase do passo, né, quando o torácico esquerdo estiver em contato com o solo, ele sabe que o pélvico direito está em contato com o solo e os outros 2 estão em elevação. Então, ele capta esses sinais, faz essas aferições a cada um dos passos, manda para o computador e o computador faz a análise e nos passa isso na forma de gráfico. O pessoal pergunta, mas demora mais tempo com a avaliação objetiva? Eu diria que demora o tempo para a gente equipar o cavalo, né? Que dura em torno aí de 1 minuto e 40, no máximo 2 minutos, para a gente equipar o cavalo e ir para a avaliação. Porque a avaliação que a gente faz é durante a avaliação subjetiva que eu sempre faço, né? Isso é outra coisa, estou sempre olhando o cavalo, estou sempre observando ele, sempre que possível eu filmo a avaliação para me ter um comparativo posterior, né? Então, não tem muito aumento no tempo, assim,
do meu exame em si. E aqui o sistema é composto por um tablet, né? Os 3 sensores, um imã para ligar ele, a anteninha do Bluetooth, como se fosse uma cinta aqui, né? Um suporte para colocar o sensor da quartela. Tem aqui mais uma touca que a gente usa para colocar o sensor da cabeça, né? Uma fita dupla face aqui para colocar o sensor na tuberosidade sacral, bem no meio, bem no centro da linha média, fitas para prender esses sensores, e o cavalo está equipado para a gente fazer a análise. E aí é preciso a gente entender como é que funciona, mas para isso é importante entender essa cinemática de um cavalo normal, né? Então, num cavalo normal, tanto a cabeça quanto a pelvis, ela sobe e abaixa 2 vezes, mais ou menos na mesma altura, né? Então, aqui eu tenho o apoio do esquerdo, ao final da elevação do esquerdo, apoio do direito, e a altura ao final da elevação do direito. Então, isso aqui a gente mede tanto para a cabeça quanto para a pelvis, essa altura máxima e mínima. Tá? Num cavalo com claudicação, né, a gente vai ver que esta curva ela sofre uma alteração, né, seja em função de uma diminuição na elevação, ou seja, uma diminuição no impacto desse cavalo, na altura que essa cabeça baixa durante o impacto. Então, aqui a gente já vê que o gráfico é totalmente diferente daquele gráfico que a gente viu anteriormente, né? A cabeça e a pelvis, elas não vão na mesma altura para o membro direito e para o membro esquerdo. Eu tenho diferença na altura de apoio e tenho diferença na altura de elevação. Então, o sistema ele mede todas essas alturas, né? E depois ele vai fazer a diferença máxima e a diferença mínima na altura, tanto para a cabeça quanto para a pelvis. E a partir daí ele nos gera esse gráfico aqui, né? Esse é o nosso gráfico de interpretação. O que a gente leva em consideração? O número de passos, né? No mínimo a gente tem que ter 25. Aqui a gente tem o quadrante do membro torácico, em cima torácico direito, embaixo torácico esquerdo, impacto, apoio, elevação. Então, aqui, normalmente, ele roda no sentido anti-horário. Ó. Tá? Cada azul desses aqui é um passo, pessoal. É a simetria entre o esquerdo e o direito. E o vermelhinho aqui é a média deles, que a gente chama de vector sum ou intensidade da claudicação. Então, a primeira coisa que a gente observa é a distribuição desses raios em um determinado quadrante. Quanto mais próximo esses raios estiverem, melhor, mais homogênea foi a nossa avaliação. Tá? Então, aqui a gente já vê que ele está distribuído bem no quadrante impacto. Tá? Depois, a gente vai olhar os valores de diferença máxima e de diferença mínima, que eles têm que ser superiores a 6 milímetros. Ah, mas por que 6 milímetros? Porque lá atrás, quando se estavam montando os sistemas, utilizando a cinemática, se viram, né, foi possível visualizar que cavalos sem claudicações, ditos normais, eles tinham uma simetria de até 6 milímetros entre o torácico direito e o torácico esquerdo. Então, por isso que a gente tem esse limite. Então, eu preciso ter, pessoal, pelo menos um deles acima de 6 e que o desvio padrão seja menor do que a média. Por que o desvio padrão tem que ser menor que a média? Para demonstrar que eu tive uma avaliação bem repetitível, bem constante, não tive movimentos aberrantes, né? O cavalo balancear a cabeça, né? O cavalo se assustar. Isso causa alterações na nossa avaliação que podem prejudicar a mensuração dessa altura mínima e máxima da cabeça. E a partir desse valor de altura máxima e mínima, a gente tem o cálculo da intensidade da claudicação ou do vector sum, que tem que ser superior a 8,5. Tá? Então, aqui a gente tem bem demonstrado num quadrante, Diffmax maior que 6, Diffmin maior que 6, os dois desvios padrões menores que a média,
o vector SAM maior que 8,5, então está bem sabido, né? Temos uma claudicação do membro torácico direito. Bom, vamos para o membro pélvico. Aqui é membro pélvico esquerdo, aqui é membro pélvico direito, elevação, impacto. Então, aqui a gente observa a mesma coisa, a disposição dos raios em determinado quadrante. Então, tem aqui bem depositado os raios vermelhos de elevação no membro pélvico esquerdo. Ok? Vamos ver os valores. Aqui, diferente do torácico, o pélvico é 3 milímetros. Tá? Então, tem que ser o difimax da pelvis ou o difimin superior a 3 milímetros. Tá? Então, eu tenho o difimax está acima de 3 e o desvio padrão está abaixo da média. Então, também tem uma claudicação do membro pélvico esquerdo. O sistema ele ainda nos dá essa interpretação. Não tenho nenhuma evidência de claudicação do torácico esquerdo, tenho uma forte evidência de uma claudicação de impacto de moderada a severa do torácico direito, uma forte evidência de uma claudicação de elevação de moderada a severa do pélvico esquerdo, nenhuma evidência de claudicação no pélvico direito, e ele ainda nos diz, baseado lá na lei dos lados, né, que esses resultados são indicativos de uma claudicação primária do torácico direito. Tá? Claro, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação, principalmente disso aqui, pessoal. A gente sempre brinca, tem uma frasinha, os cavalos não leem os livros, né? Biologia não é matemática. Então, a gente tem casos que fogem a essa regrinha da lei dos lados. E aí, por isso que eu digo que é tão importante o nosso exame clínico, porque é aí o exame clínico que vai nortear o que eu vou fazer na sequência. Tá certo? Tá, mas por que eu vou usar a avaliação objetiva, então? Então, um dos pontos que é interessante a gente usar a avaliação objetiva é que a nossa resolução do olho humano é baixa, né? Por que ela é baixa? Já se viu com outros trabalhos que assimetrias de até 25% entre o lado esquerdo e o lado direito, principalmente para as claudicações de pelve, são difíceis da gente visualizar. Então, uma claudicação sutil que a gente tem, por exemplo, no membro pélvico, pode passar desapercebida a nossa avaliação subjetiva. Porém, dificilmente ela vai passar desapercebida a avaliação objetiva. E essa intensidade da claudicação já foi demonstrada com outros experimentos, onde o pessoal ia induzindo claudicação aqui no casco, né, e apertando o parafuso, né, e o cavalo ia sendo avaliado por 3 veterinários e, em conjunto, a avaliação objetiva. E eles viram que, em quase 60% das vezes que esse cavalo troteou, a avaliação objetiva identificava a claudicação antes que os médicos veterinários. Tá? Então, demonstrando como ela é mais sensível para essa identificação. E eu sempre gosto de correlacionar o que a gente tem na nossa rotina. Né? Então, eu gostava muito, pegava alguns vídeos, mandava para colegas já com experiência em avaliação da claudicação. O que vocês acham desse animal aqui? Né? Então, aí um dos colegas me respondeu que para ele o animal não claudica, né? E outro colega respondeu que o animal claudicava do membro pélvico direito. Então, a gente vê que já tem, novamente, uma discordância. A gente realmente vê que é uma claudicação bastante sutil, né? Mas quando a gente vai para a avaliação objetiva, a gente consegue identificar bem essa claudicação. Tá? Então, está bem marcada aqui uma claudicação de leve a moderada no membro torácico direito. Então, demonstra a capacidade que a avaliação objetiva tem de identificar de forma mais precoce essas claudicações de menor intensidade. Outro ponto importante em questão é a experiência do avaliador. Eu sempre brinco, né? O meu orientador, o professor Flávio de Cesar de la Corte, ele tem muito mais experiência para avaliar um cavalo com claudicação do que eu, né? Então, ou de que eu e os estagiários, né? Então, a experiência, principalmente quando a gente fala em relação à intensidade da claudicação, a experiência do avaliador, ela interfere muito na visualização e no escalonamento dessas claudicações. Tá?
E isso foi visto também já com trabalhos demonstrando que clínicos, eles concordavam muito mais durante as suas avaliações do que, por exemplo, os internos ou os residentes. Já quando a gente fazia avaliação entre os avaliadores, a gente via que eles tinham uma correlação moderada, ou seja, eles nem sempre tinham uma concordância alta. E isso implicava em claudicações de até 1 grau de diferença, tanto para mais quanto para menos. Outro dado, eles viram que os clínicos eles eram mais repetitivos, ou seja, se eles fizessem uma avaliação hoje, fizessem uma avaliação amanhã do mesmo vídeo, eles tinham uma maior concordância, né? Mas nem sempre ela era confiável, justamente por isso, porque eles achavam que o grau de intensidade poderia ser diferente, 1 grau para mais ou 1 grau para menos. E nesse sentido eu também fiz um trabalho, né? Peguei alguns vídeos desse animal aqui, mandei para o pessoal avaliar, né? Sem eles saberem o que tinha sido feito com o animal, né? Eles me mandaram o grau de claudicação, né? E depois, no segundo momento, eu mandei para eles de volta com a informação do que tinha sido feito com esse animal. E a gente viu que a experiência, né, pegando aqui o avaliador mais velho, o grau de experiência, ele tinha uma correlação boa com o que esse animal realmente apresentava, né? Tanto antes quanto depois do que ele sabia do que estava sendo feito com o cavalo, com o animal. Já para os outros clínicos, né, lá que a gente teve uma média de 6,7 anos, olha a diferença, né? Eles quase não identificaram aquela claudicação no membro pélvico direito, eles achavam que o animal estava mais manco do anterior esquerdo do que o pélvico direito, né? E depois, quando eles souberam o que estava sendo feito com o animal, né, mudou lá, dobrou, né, a percepção deles em relação à claudicação do membro pélvico, e aí mais próximo do que realmente o animal apresentava, que era uma claudicação primária, né, de moderada a severa do membro pélvico direito, e uma claudicação lá moderada, compensatória do torácico esquerdo. Então, aqui a gente vê bem como o nível de experiência também influencia nessa identificação dessa claudicação. Outra limitação que a gente tem durante a avaliação em movimento, né, é o exame em círculo. É um exame que a gente utiliza muito para exacerbar claudicações, utiliza muito para a tentativa de diferenciar se essa claudicação é mais distal ou é mais proximal, só que a gente esquece que mesmo cavalos normais, eles podem apresentar assimetria quando colocados no círculo, né? Isso foi feito nesse trabalho aqui, onde eles examinaram 211 cavalos. Desses, 94 eram sadios em linha reta e eram sabidos, tinham como sadios pelos seus proprietários ou pelos seus treinadores. E desses 94 animais, eles viram que no círculo para a esquerda, 41% deles, ou seja, muito próximo da metade, teve alguma assimetria, seja em torácico ou seja em pélvico. Já quando eles trotearam para a direita, eles viram que esses cavalos, aqui é a assimetria do torácico, 41%, e 43% com assimetria nos membros pélvicos. Tá? E o que eles viram nessas assimetrias? Né? Eles viram que, por exemplo, quando o membro torácico está para o lado de dentro, ele tem tendência a descer menos no impacto. Então, isso parece que o cavalo está com uma claudicação de impacto. Já quando esse membro está pelo lado de fora do círculo, ele tem tendência a subir mais a cabeça durante a elevação. Então, parecendo que o cavalo tem uma claudicação de elevação. Para o membro pélvico, eles viram que esse membro para dentro do círculo, ele desce menos durante o impacto, então parece que o cavalo tem uma claudicação de impacto do membro que está do lado de dentro do círculo, e o membro externo sobe menos durante a elevação, então parecendo que ele tem uma claudicação de elevação
no membro pélvico oposto. E isso eram cavalos dito como normais na avaliação subjetiva. Tá? Outro dado interessante do exame em círculo é que eles viram que existe uma concordância muito baixa para identificar animais saudáveis ou animais com claudicação do membro pélvico. Tá? Então, mais uma vez, demonstrando. Por quê? Porque muitas vezes são assimetrias normais. Então, a gente fica na dúvida, será que isso é normal? Será que isso é uma assimetria por claudicação? Né? Então, a gente tem que ter essa lembrança, esse cuidado durante a avaliação em círculo. E aqui, mais uma vez, demonstrando a importância da experiência, onde eles viram uma diferença na concordância da avaliação, dependendo da idade da experiência desses avaliadores. Com os avaliadores mais velhos, tendo uma concordância maior no exame em si. Então, a avaliação objetiva, ela permite a gente fazer este comparativo, né, o que a gente chama de avaliação espelhada. Círculo para o lado esquerdo e o círculo para o lado direito. Eu tenho que ter um espelho, né, quando o cavalo gira para a esquerda e quando o cavalo gira para a direita. Né. Isso a gente tem um padrão de avaliação para piso macio e outro padrão de avaliação para piso duro. Né? Então, a gente sempre leva em consideração isso quando a gente está fazendo a avaliação desse cavalo. Então, aqui era um exemplo, né? Um cavalo onde eu peguei os vídeos dessa avaliação e mandei para os colegas avaliar. Um dos clínicos achou que para a esquerda não tinha alteração, que para a direita tinha uma claudicação grau 2 do membro torácico esquerdo. O outro clínico, para a esquerda, achou que tinha a claudicação grau 1 do posterior esquerdo. Para a direita, uma claudicação grau 3 do posterior direito. Então, esse clínico aqui viu esta claudicação e esse clínico aqui viu essa claudicação. Tá? A gente foi fazendo o exame clínico desse cavalo, né, os bloqueios, até que ele bloqueou na origem do ligamento suspensório. Tá? Aqui, nesse lado, sempre o círculo para a esquerda, pessoal, e aqui o círculo para a direita. Tá? Então, a gente vê que aquela claudicação que ele tinha lá, ó, ela praticamente desapareceu. Quando a gente vai ver a resposta dos clínicos, ó, o clínico que achava que tinha claudicação lá, ó, no membro torácico esquerdo, ele já viu uma melhora de quase 90%, ó, muito próximo mesmo da avaliação objetiva. Já o outro clínico seguiu visualizando aquela claudicação do membro pélvico e não viu essa diferença no membro torácico. Né? E se a gente, olhando de forma espelhada, a gente já visualiza que não seria normal esses padrões que a gente está tendo aqui, ó, por um piso de avaliação macia. Né? Então, esta também é outra grande vantagem que a gente tem com a avaliação objetiva. Bloqueios diagnósticos. Por que de usar durante os bloqueios diagnósticos? Sempre quando a gente faz um bloqueio, a gente tem tendência a esperar melhora. Né? Por quê? Porque a gente está conhecendo o procedimento, né? Tem aquilo de forma subconsciente para a gente, que esse cavalo vai melhorar. Né? E muitas vezes a gente pode estar equivocado, ou a melhora é baixa, ou não é tudo aquilo que a gente espera. Né? Isso está bem relatado, bem documentado nesses dois trabalhos sobre possíveis erros de interpretação dos bloqueios anestésicos. E isso já foi demonstrado, né? Tanto nesse trabalho da Arkel, né, onde ele pegou os vídeos dos cavalos, mandou o pessoal avaliar, né, eles avaliaram a claudicação, depois de um tempo ela mandou novamente os mesmos vídeos, dizendo que tinha sido feito o bloqueio nos cavalos, e após o bloqueio, ó, você teve uma tendência a se dar 1 grau maior de claudicação para esses animais. Né? Ou seja, o fato de saber, 1 grau melhor. Então, o fato de tu só saber o que está sendo realizado com o cavalo, já faz o teu subconsciente, né, já faz a gente avaliar esta claudicação como melhor, né, sendo o mesmo vídeo. E a gente, com aquele mesmo caso que eu mostrei daquela égua lá no início para vocês, a gente fez isso. Pegou os vídeos dela,
né? Mandou todos os vídeos de forma desorganizada e depois mandou eles de forma organizada, dizendo qual bloqueio tinha sido e pedindo qual o percentual de melhora que eles achavam comparado com a avaliação basal. E aí a gente vê uma resposta muito variável, por exemplo, ó, desde 60% a 20%, 70%. Aqui a gente tem a resposta da avaliação objetiva, em amarelo aqui as respostas da avaliação subjetiva para a claudicação do membro pélvico. Então, varia muito, né? Desde 30% a 100%. Né? Então, isso nos mostra que a experiência, a capacidade de identificação, né? Tudo isso também influencia o grau de cansaço que a gente está, a correria que a gente está. O professor Schumacher, uma vez no Abravec, ele disse: meus cavalos, a partir das 6 horas da tarde, praticamente todos eles melhoram. Por quê? A gente já vem num dia de correria, já vem cansado, já quer ir para casa. Então, isso, muitas vezes, de forma inconsciente, afeta a nossa interpretação dos bloqueios. Já com a avaliação objetiva, né, essa melhora ela é mais fidedigna, mais objetiva, né? Não tem aquilo que a gente sempre diz, eu acho que mudou tal tanto por cento. Não, a gente tem um número para a gente se basear, para a gente comparar, para a gente utilizar no nosso relatório. Outro ponto muito bom da avaliação objetiva, a gente consegue identificar muito bem as claudicações compensatórias, que às vezes durante a avaliação subjetiva a gente pode ficar em dúvida. Mas está mais intenso no torácico, está mais intenso no pélvico, fiz o bloqueio, mas sumiu toda a claudicação do torácico, não, mas eu acho que ainda ficou um pouco no pélvico. Então, isso, a avaliação objetiva, a gente tem essa visualização, fica muito mais fácil da gente fazer a nossa interpretação. Então, a gente só vem ratificando algumas coisas, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma claudicação primária no membro torácico, em quase 43% das vezes, aquela claudicação do membro pélvico contralateral, tanto de elevação quanto de impacto, ela pode ser compensatória, né? Então, aqui demonstrando bem, depois do bloqueio do membro torácico esquerdo, a claudicação passou para o torácico direito, sumiu aquela de elevação que a gente tinha no pélvico direito, passou para o outro pélvico. Tá? Então, esse padrão aqui, pessoal, de claudicação primária e compensatória, a gente tem visto em torno de quase 43% dos animais. Isso aqui de um total de 250 animais que a gente separou para a redação de um artigo. Outro padrão que a gente tem visto com avaliação objetiva e que às vezes fica difícil na avaliação subjetiva é a claudicação primária no membro torácico e compensatória de elevação no membro contralateral, pélvico contralateral, e de impacto no pélvico ipsilateral. Com a avaliação objetiva, fica mais fácil da gente fazer essa visualização e essa interpretação. Aqui, depois do bloqueio do membro torácico, aquelas duas claudicações que a gente tinha no membro pélvico também sumiram. Também a gente consegue, né, demonstrar que quando a gente tem uma claudicação no mesmo lado, ou seja, pélvico e torácico do mesmo lado, normalmente o pélvico é primária e o torácico é compensatória. Isso a gente tem visto em torno de 27% desses cavalos. Tá? Aqui demonstrado, a gente fez um bloqueio do membro pélvico, embora ele não tenha sido 100% efetivo, olha o que já mudou a claudicação compensatória. Né? Então, isso nos ajuda bastante. A gente pega, como eu falei para vocês, né, casos que não leem os livros, né? Se a gente fosse se basear só pela claudicação compensatória, a gente acharia que o torácico era primária e o pélvico era compensatória. No entanto, a gente fez o exame clínico, esse animal demonstrava mais dor na palpação do membro pélvico, né? A gente já tinha o histórico de ter uma resposta positiva no bloqueio do membro pélvico. Então, nem sempre, né, a gente tem que se basear só no que a máquina diz. Por isso que eu sempre reforço. É importante a nossa avaliação subjetiva, o nosso exame clínico desse cavalo.
né? Porque aí ele vai nortear as decisões que a gente vai tomar. E por incrível que pareça, eu já vi palestras de colegas dizendo que esse tipo de claudicação aqui, né, primária no membro pélvico e compensatória no torácico contralateral, é muito difícil de ver. Só que a gente tem visto com nossos dados desses animais que em torno de 8,3% dos cavalos têm apresentado esse tipo de padrão compensatório, né? Como pélvico sendo primário e o torácico contralateral sendo compensatório. E aqui só para demonstrar, depois do tratamento desse animal, a gente tratou só o membro pélvico, ela melhorou do membro pélvico e melhorou do membro torácico. Perdão. Outro ponto que nos ajuda bastante é nas claudicações bilaterais ou nas claudicações secundárias, que são aqueles animais que apresentam claudicação por dor em mais de um membro, né? Então, esse animal aqui, ele tinha uma claudicação no membro torácico e uma claudicação no membro pélvico, contralateral. Fomos na primária, né, no membro torácico, fizemos o bloqueio, melhorou 71% aquela claudicação, mas ainda seguia aquela claudicação do membro pélvico. Então, ó, ela não é compensatória, ela é uma claudicação por dor. Vamos fazer o bloqueio, fizemos o bloqueio, o animal melhorou 85%, tá? Então, demonstrando que eu tinha uma claudicação primária naquele membro torácico e uma claudicação secundária naquele membro pélvico. A gente fez o tratamento, manteve o animal em repouso por 21 dias e na nossa reavaliação, o animal estava zerado. Então, isso é outro benefício da avaliação objetiva, né? A gente pode comparar os exames com intervalos de tempo e saber bem a evolução do quadro desse cavalo. Outro ponto importante da avaliação, pessoal, é quanto à fase da passada. Por exemplo, esse vídeo aqui, eu mandei esses 2 vídeos para os colegas avaliar, e para ambos os clínicos, o animal tinha uma claudicação do membro torácico direito. Quando a gente vai olhar a avaliação objetiva, este vídeo realmente era torácico direito impacto, só que o outro vídeo era claudicação de elevação. E isso é um dos problemas que eu tenho visto, e às vezes, quando a gente olha algum cavalo e eles têm claudicação de elevação do membro torácico, ela parece muito, né, com uma claudicação de impacto do membro contralateral, né? E muitas vezes, se a gente não tem avaliação objetiva, o que acontece? A gente vai fazendo bloqueio naquele membro e nunca muda a claudicação. Isso já aconteceu aconteceu pelo menos 2 vezes em mini curso que a gente foi dar. Olhei na avaliação subjetiva, não, parece que é membro torácico esquerdo, né? E aí vou olhar na avaliação objetiva para membro torácico direito de elevação, né? Então, é um pouco difícil, às vezes, da gente, nessas claudicações, fazer essa diferenciação de impacto e de elevação. Por quê? Porque a altura da cabeça, ela permanece mais ou menos a mesma, né? O que muda é a altura no abaixamento da cabeça, né? E muitas vezes a gente não está fixado nesse abaixamento, está fixado na elevação da cabeça. E aí, por isso que, às vezes, a gente pode se equivocar na escolha do membro. Também é útil para a gente avaliar a resposta aos testes de flexão. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez, saiu publicado recentemente, onde a gente comparou a avaliação objetiva com a avaliação subjetiva, né, na identificação da claudicação, na identificação do membro e também na resposta aos testes de flexão. E a gente viu, pessoal, uma concordância muito baixa em algumas situações, em algumas vezes uma concordância considerável, poucas vezes uma concordância moderada, né? Mas na maior parte das vezes a gente teve uma concordância muito baixa em identificar a resposta aos testes de flexão, principalmente no membro pélvico. A claudicação do membro pélvico, ela é mais difícil da gente identificar, da gente graduar, é onde a gente encontra os maiores problemas nas interpretações. Então, a gente viu que há uma discordância
muito grande nesta avaliação da resposta entre os clínicos e mesmo entre os clínicos e a avaliação objetiva. A gente também pode utilizar ela na avaliação das flexões dos membros torácicos. Ela tem a capacidade de conseguir identificar uma resposta muito melhor que a avaliação subjetiva, pelaquela diferença de assimetria que a gente falou lá dos 25%. Né? Aqui é um exemplo, ó. Nesse vídeo aqui, um dos clínicos achou que teve uma leve resposta à flexão, né? O outro clínico achou que não. Nessa aqui, um dos clínicos achou que a resposta foi alta. Nesta aqui, o outro clínico achou que foi moderada. Na fala, faltam 15 minutos. Ok. E a avaliação objetiva nos mostrou que já no teste de flexão distal do direito, quando esse animal ficou apoiando o membro contralateral, já tinha exacerbado a claudicação em 100%. E quando fez a flexão daquele membro, aumentou em 200%. Então, ela é muito mais sensível a captar essas pequenas alterações. O sistema também a gente consegue, né, então, fazer esse comparativo, né? Ele já nos diz se o teste foi positivo, se foi negativo, se foi uma resposta baixa, resposta moderada, uma resposta alta. Outro grande benefício é a documentação do exame, pessoal. Então, principalmente naquelas claudicações sutis, às vezes fica difícil do proprietário visualizar a claudicação ou visualizar a melhora do cavalo dele. Né? Aqui a gente tinha uma égua com uma claudicação bem leve, né, do membro torácico esquerdo. Depois, no vídeo, a gente já vê que ela teve uma melhora, mas quanto? Será que o proprietário está vendo essa melhora? Com a avaliação objetiva, a gente via que essa égua tinha melhorado já quase 100% daquela claudicação do membro torácico. Então, hoje a gente já tem alguns proprietários, né, que a gente vai examinar o cavalo, eles já vêm e ficam do lado ali, olhando a tela do computador, e pelo gráfico eles já conseguem, não mudou, né, doutor? Mudou, não mudou. Então, isso é uma grande ferramenta. A gente consegue anexar esses dados no laudo, então fica muito mais transparente a nossa avaliação. Como eu falei para vocês, as claudicações do membro pélvico, elas são mais úteis ainda. Né? A gente vê que esse cavalo tem uma claudicação do membro pélvico direito, uma claudicação leve. Aqui, depois do vídeo, às vezes pode ser difícil para o responsável pelo cavalo observar se ele teve mudança, principalmente porque a gente tem esse balanço entre o lado direito e o lado esquerdo. Já com a avaliação objetiva, a gente pode ver que esse cavalo melhorou 100%, tanto a claudicação da elevação, quanto a claudicação do impacto, após a realização do bloqueio. Então, isso fica mais fácil de todo mundo visualizar, né? Não fica aquele, eu acho que é 30%, eu acho que é 70%. A gente tem ali um número para justificar. Outra grande aplicabilidade é na pesquisa. Né? Aqui, então, a gente tem alguns trabalhos do nosso grupo de pesquisa em Santa Maria, já do nosso grupo de pesquisa aqui da Unipampa, onde a gente utiliza a avaliação objetiva tanto para pontos durante o exame clínico, né? Duração de fármacos, efeito de fármacos. Eu acho que a mensuração pela avaliação objetiva na resposta aos tratamentos nos dá uma ajuda e uma garantia bastante grande quanto à real eficácia desses fármacos, né? Tira todo aquele problema que a gente poderia ter de subjetividade nas avaliações, né? Mesmo blindadas. Então, é uma ferramenta, como a gente diz, objetiva mesmo de graduar esses dados. E o que a gente viu assim de mudança, né? De padrões de claudicação que possam nos auxiliar durante o exame clínico. O que mudou a nossa percepção em alguns casos, depois que a gente começou a usar a avaliação objetiva? Bom, isso aqui é um exemplo de um animal que tinha uma claudicação do membro pélvico esquerdo, né? Mais uma claudicação de impacto do membro pélvico esquerdo. A gente fez os testes de flexão, flexão da rótula, flexão distal, flexão do jarrete. Né? Se eu fosse me basear pelo teste de flexão, ó,
teria a claudicação na rótula, né? Só que esse animal foi melhorar depois que a gente fez um bloqueio nas articulações distais do tarso. Então, para o membro pélvico, para mim, os testes de flexões sempre serão uma incógnita, né? Eu confesso para vocês que eu faço ainda todos os testes, né, quando eu estou fazendo o meu exame clínico, mas eu não uso mais ele como padrão para a realização do exame complementar, como padrão para a realização dos bloqueios anestésicos. Eu vou muito mais pelo meu exame de palpação e vou muito mais pela casuística dos problemas ou para a utilização do bloqueio de distal para proximal. Doutor, peço licença, faltam 10 minutos. Ok. Então, para mim, ainda vai ser sempre uma incógnita se é melhor a gente fazer todos os testes ou se é melhor a gente fazer só o teste distal. A gente ainda vê que alguns padrões de claudicação têm se repetido em alguns casos clínicos, em algumas localizações. A gente tem visto, por exemplo, que as claudicações relacionadas à articulação fêmur-tíbio-patelar, e aí principalmente os cistos do côndilo medial do fêmur, eles têm apresentado claudicações de moderadas a severas, tá? Com uma claudicação de elevação maior que a claudicação de impacto, normalmente valores aí entre 13 e 18 milímetros, tá? E que a gente não tem diferença entre fazer a flexão da rótula e fazer a flexão do jarrete. As respostas são muito parecidas, mesmo nesses animais com cistos. Já aqueles animais que normalmente têm a artrite nas articulações distais do tarso, ou que respondem de forma positiva ao bloqueio das articulações distais do tarso, são animais que normalmente têm uma claudicação de impacto, tá? Normalmente, essa claudicação de impacto é moderada, leve a moderada, né, na casa aí dos 5 aos 10 milímetros. Tá? Claro que a gente tem casos, pessoal, mais sutis, vai ter casos mais graves, mas normalmente a gente tem visto um padrão mais ou menos assim, e da mesma forma que eu falei para as alterações relacionadas à fêmur patelar, as flexões, elas são um pouco esclarecedoras. Tá? Quando a gente tem aqueles animais com uma claudicação só de elevação, tá? Normalmente são animais que respondem de forma positiva ao bloqueio do ramo profundo do nervo plantar lateral, que a gente considera animais com suspeita de alteração na origem do ligamento suspensório. Tá? E normalmente esses animais eles também têm uma claudicação compensatória, que normalmente ela está bem na fase de apoio do membro torácico. Então, eu sempre brinco com os alunos, quando eu vejo um gráfico assim, nesses padrões, eu já fico imaginando qual vai ser a região que ele vai responder ao bloqueio. Mas eu sigo sempre de distal para proximal. Para o membro torácico, a única coisa que a gente tem visto que se repete mais é isso aqui. Os animais que têm claudicação na fase de apoio, nem esses dois, são animais que normalmente respondem de forma positiva ao bloqueio da origem do ligamento suspensório. Tá? Para as claudicações de casco, a gente não tem muita diferença, pessoal. A maior parte das claudicações de casco que a gente pega são animais com claudicação de impacto, né? A gente fez o trabalho de mestrado do colega Stefano, onde a gente comparou vários animais que respondiam de forma positiva ao palmar digital, e depois a gente fez os outros bloqueios, interfalangiana distal, bursa do navicular, bainha digital e um grupo controle. E a gente não viu muita diferença, né? Não viu diferença significativa, né, na resposta a esses bloqueios em função da localização dessas lesões, demonstrando lá tudo que a gente fala, né, sobre a difusão que pode ter entre as estruturas quando a gente faz um bloqueio diagnóstico. O que a gente viu foi que animais que respondiam melhor no bloqueio da bainha digital eram animais que tinham sinais compatíveis com uma alteração relacionada ao tendão flexor digital profundo ou de tecido mole na região da quartela e do casco. Tá?
Foi a única coisa assim que a gente viu de diferente para as claudicações de casa. Bom, a gente falou, né, tudo dos benefícios da avaliação objetiva, como é bom, como ela pode ser útil durante o nosso exame clínico, mas ela também tem limitações. Uma das limitações que eu já comentei é o cavalo que balança muito a cabeça, que a gente vai comentar na sequência, que são as alterações de comportamento. A primeira limitação que a gente tem é o custo dele. Ele é um aparelho que custa em dólar. Então, para os americanos comprar, não é tão caro. É mais ou menos como se a gente fosse fazer a compra de um ultrassom, né? Mais ou menos aqui no Brasil. Em termos de valor, se fosse R$17.500, é o preço do ultrassom bom para a gente trabalhar. Né? Só que em dólar, se a gente for pegar a cotação do dólar hoje, ó, a 5,40, a gente ia gastar quase R$100 mil. Então, isso é uma das coisas que limitou muito a difusão dessa tecnologia. Por exemplo, na América do Sul, em clínica privada, a gente só tem um aparelho no Chile. Todos os outros sistemas estão em instituições de ensino no Brasil. Santa Maria, na UFSM, na USP, na UFPR, aqui na Unipampa. Então, isso dificulta. Já nos Estados Unidos, ele está sendo muito comum em várias clínicas, assim como na Europa. Já estamos terminando. Né? Outra das limitações é a questão do temperamento. Então, como eu falei para vocês, cavalos que balançam a cabeça, ou que se levantam, que atiram os pés, né, que querem se empinar durante o exame. Uma alternativa é fazer montado ou fazer o uso de pequenas doses de tranquilizante ou de sedativo. Já vários trabalhos, né? O meu primeiro trabalho com avaliação objetiva foi sobre isso, depois veio o trabalho de mestrado do colega Alcemar de Santa Maria sobre isso, e depois também o professor Schumacher pesquisou sobre isso e outros fatos. Então, eu gosto muito de utilizar a cefpromazina 0,25 miligramas por quilo, que dá aí média de 1 ml para cada animal. Isso deixa a nossa avaliação muito melhor, esse cavalo não balança a cabeça, fica mais fácil da gente trotear. Outro problema são os cavalos com claudicação bilateral. Como eu falei para vocês que ele avalia a simetria, um cavalo com claudicação bilateral, ele pode interpretar como um cavalo saudável. O que a gente vê é que dificilmente um cavalo tem uma claudicação bilateral simétrica. Sempre ele vai ter uma um pouco mais dolorida, um membro mais dolorido que o outro. Mas, se porventura a gente se deparar com um caso assim, a gente tem alternativas. Colocar ele no circo, e fazer os bloqueios para ver se aquilo ali não é uma simetria normal. Os testes de flexão e os testes de manipulação, tentando exacerbar aquela claudicação, ou mesmo a realização dos bloqueios. Se vocês bloquearem um membro e for bilateral, ele vai passar a claudicar em maior intensidade do outro membro. Então, pessoal, eu sempre uso esse vídeo da Copa do Mundo de 86, né? Até para fazer uma analogia com nossos irmãos argentinos aqui. Talvez se naquela época, né, a gente tivesse uma forma de avaliação objetiva, né, ou por muitos anos no esporte, né, talvez gols assim como esse famoso gol do Maradona, né, foi classificado como a La Mano de Dios, não teria acontecido. Né? E isso só reforça a necessidade que a gente tem, sempre que possível, de incorporar essas técnicas, né? Seja no esporte, seja aqui na nossa área, dentro do exame de claudicação. Ela é uma ferramenta, eu sempre gosto de enfatizar isso, né? Ela não veio para substituir o médico veterinário, ela veio para auxiliar o médico veterinário, até porque a gente precisa ter alguém que faça a interpretação desses dados, né? Então, a interpretação desses dados, só o médico veterinário vai conseguir fazer, tá certo? Mais uma vez, eu agradeço o convite, né? Para mim foi um prazer falar para vocês sobre o que a gente faz, sobre o que a gente tem visto com a avaliação objetiva. A gente tem nosso Instagram lá do grupo de ensino, sempre que possível a gente posta alguma coisa sobre a avaliação objetiva, sobre os casos que a gente atende aqui no hospital. Agora está um pouco parado, mas
a gente está com mais atividades ainda, né, nesse ensino remoto que a gente tem feito hoje, mas assim que der, a gente está sempre incorporando casos clínicos lá para ajudar o pessoal, tá certo? Obrigado, e agora, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Certo, doutor Marcos. Em nome de todo o corpo docente, discente da Universidade de Castelo Branco, agradecemos a sua participação, que foi tão enriquecedora para o nosso evento. E, nesse momento, eu vou fazer uma única pergunta, que é o tempo, né, que dá. E essa pergunta é a Caroline que fez. A pergunta é: a partir de qual grau de claudicação já se consegue detectar com o Laminaris Locator? Quando a gente usa o Laminaris Locator, na verdade, a gente não se tem uma boa comparação dele com, por exemplo, a escala DIP, que é a mais utilizada, né? Porque já tem alguns dados de avaliação objetiva que mostram que existem algumas diferenças, até porque a avaliação da escala DIP, a gente precisaria todos os animais colocar em círculo para ter certeza, mas animais com grau 1 de claudicação, a gente já consegue identificar com a avaliação objetiva. Ou seja, aqueles animais que têm uma assimetria maior que 6 milímetros, entre, por exemplo, o lado esquerdo e o lado direito do membro torácico, ou acima de 3 milímetros para os membros pélvicos, o aparelho já indica. Então, a claudicação grau 1, o sistema ele já consegue identificar essa simetria. Certo. Doutor Marcos, mais uma vez agradecemos por sua disponibilidade. Saliento que a comissão, juntamente com os patrocinadores do nosso evento, enviará um singelo presente em agradecimento à sua participação no evento. Tá certo. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, ou tenha, pelo menos, estimulado o interesse pelo pessoal para conhecer mais sobre a avaliação objetiva. Ficou o meu contato aí, estou sempre à disposição para colaborar e quem quiser conhecer mais a avaliação objetiva. Muito obrigada.